Oi, gente! Estão conseguindo ouvir? Vão me dizendo se vocês estão conseguindo me ouvir, por favor, tá? Que eu tô fazendo um pequeno teste com som. Olá, tia, sai daí. Amor, faz uma gentileza, tira esse daqui que a lua tá tentando pegar. Não, Oi, Débora, boa noite. Gente, que honra ter todo mundo aqui. Pera aí que eu tô numa gambiarra aqui. Ah, Laís Blogueira. Que meu telefone caiu. Só misericórdia. Pera aí. Tá tudo certo, gente. Gente, que alegria ver todo mundo aqui. Meu celular tá escorregando. Peraí. Acho que agora foi. Se a gata não subir na mesa de novo, não vai escorregar. Boa noite. Gente, o nosso assunto hoje é muito legal. Vou abaixar aqui um pouquinho a música. Eu tô dando só um tempinho, mais uns 2 minutinhos pro pessoal ir entrando, tá? É uma honra estar com vocês aqui. Se vocês estiverem me ouvindo bem, bota um joinha, por favor, porque eu tô sem o fone, pra ver se vocês conseguem me ouvir bem sem o fone, tá? Essa música que tá tocando de fundo, pra quem assiste, tem nos vídeos do Pablo Marçal. Só pra gente entrar no clima. Eu procurei na internet o nome dessa música que eu acho, pra gente entrar no clima, né? Uma vibe boa. Obrigada, amiga. Obrigada, você que é maravilhosa. Vamos lá, gente. O intuito da live de hoje, o que acontece? A Silvana, pra quem não conhece, que eu acho que a maioria que tá aqui conhece, né? Ela é uma pessoa maravilhosa e eu fico muito honrada de poder estar ajudando ela, porque ela ajuda sempre tanto a gente, né? Que é só uma pequena forma de retribuir. Pra quem não sabe, a gente trabalha juntas, mas além do trabalho, a Silvana ela é psicóloga e é coaching. E ela consegue ajudar a gente. E quando entrou esse negócio da quarentena, né, que a maioria de nós acabamos ficando mais tempo em casa, o nosso trabalho, que é o aeroporto, é um trabalho essencial. Então a gente acaba trabalhando ainda, a gente não ficou em casa 100%. Desculpa. E a Sil ficou em casa e ela se propôs em ajudar as pessoas. Ela ofereceu atendimento de forma gratuita para ajudar aquelas pessoas que não têm condições.
E eu acho que a pessoa fazer isso, ela tem que ser espiritualmente evoluída. Ela é uma pessoa doce, amável. O jeito dela falar é calminho. Quando a gente tá agitada, ela dá aquela desacelerada. Então, assim, ela começou, né, a investir mais na profissão dela. E para mim é uma honra poder ter convidado ela para estar aqui, porque a gente sabe o quanto é importante o trabalho de um terapeuta, né? Eu já fiz terapia e se eu pudesse recomendar a todos que fizessem também, porque a terapia é algo, gente, maravilhoso, maravilhoso. Ela ajuda a gente em vários fatores da nossa vida, né? E se eu pudesse, se vocês aceitassem, eu recomendaria que quem pudesse fizesse terapia, porque vale muito a pena o investimento. Não é um dinheiro jogado no lixo, pelo contrário, é um dinheiro que você está investindo em você, no seu autoconhecimento, né? E com essa atitude da Silvana, eu fiquei assim, de verdade, impactada. Porque no mundo que a gente vive hoje, é muito difícil alguém se disponibilizar do seu tempo para ajudar o próximo, né? E é o que ela tem feito. Ela sempre fez, mas eu acho que nesses últimos quase 90 dias é o que ela tem mais feito, né? Então, o nosso assunto de hoje, tô acenando para todo mundo que tá entrando. Taiwan, obrigada, seu lindo. Desculpa, como vai o seu compromisso com você mesmo, né? Que envolve um pouco do que a gente falou, do que eu falei umas 2 semanas atrás, sobre o nosso autoconhecimento, o nosso autocontrole, a nossa autoconfiança, né? E a Sil vai dar aqui uma aula pra gente. Eu botei uma caixinha de pergunta ontem, se eu não me engano, mas só uma pessoa colocou uma pergunta. Então, se vocês quiserem, ao decorrer da live, ir mandando as perguntas, a gente vai respondendo, tá? Eu sou aqui a leiga e a Sil vai ajudar a gente. Vou convidá-la, tá bom? Vamos lá. Peraí que eu tô procurando ela aqui. Ai, meu Deus. Achei. Marcele, se comporta, em nome de Jesus. Marcele tem que dar uma segurada nela, senão ela se empolga. Oi, Sil, sua linda! Posso colocar meu coração aqui fora? Pode colocar seu coração aqui. Muita honra estar aqui realizando esse propósito, né? Que a gente conseguiu ao longo desses dias, né? Se programar. Fizemos um teste no domingo, né, Laís? Então, É verdade. hoje eu tô aqui fazendo ao vivo. É verdade. E agradecer, né? Agradecer por você estar me incentivando, outras amigas como a Dani, o Daniel, Raíssa, a Brenda, que ficaram essa semana aí me dando muita energia. Sil, você tá pronta, gente? Nunca a gente vai achar que tá pronto, tá? A gente sempre acha que precisa estudar mais, que a gente não tem, assim, né, aquela capacidade toda que as pessoas depositam. E aí você começou a falar um monte de coisa. Eu falei, gente, o pessoal vai ficar com expectativa lá no alto. Ô, Sil, Mas é a isso. sua imagem para mim, tá parecendo congelada. E a Evelyn também botou que tá parecendo congelada. Tá? O que a gente faz? Sai e volta? Deixa eu tentar. Eu vou tirar você e vou adicionar de novo, tá? Para ver se melhora. Tá bom. Pera aí. Tá bom. Vou adicionar a Silvana de novo, gente. Só um minutinho. Peraí. Oh, Deus, virou a câmera.
aí. Ah, agora sim! Mas o som, o áudio estava bom? O pessoal conseguiu Tava, ouvir eu falando? tava. A gente tava conseguindo te ouvir, sendo que a imagem tava congelada. Tá. Agora tá, ó, linda, maravilhosa. Ó, Obrigada, meu amor. Você também. eu falei um pouquinho sobre você, mas eu vou deixar aí aberto para você se apresentar, porque eu não sei se todo mundo que tá aqui conhece a gente, né? Ok. Bom, você começou falando, né, que nós trabalhamos juntas, né? A maioria das pessoas nos conhece, sabe que a gente trabalha na aviação. E como está tendo essa situação agora, a gente teve como optar, né, ficar de quarentena e naquela licença voluntária, então eu optei. E como eu não tinha ainda vivido, né, tantas fases da minha vida que eu queria colocar em prática a psicologia, eu falei, é chegado o momento, e aí eu pedi, né, esses 3 meses. E no primeiro mês eu me posicionei, e aí já estou com vários pacientes, e o paciente indica outro e outro, e assim, e está sendo um transbordo na minha vida, porque a terapia é uma troca, né? Quem pensa que está indo só para ganhar alguma informação, É uma orientação e melhorar, pelo contrário, quem já fez, ou então nunca fez, mas tem vontade, vai ver que você aprende, você ensina. Então, assim, é um momento para mim de aprendizagem, é um momento de busca Amém. de conhecimento. Eu tenho ficado imersa, né, todos os dias, estudando muito, lendo, ouvindo, andando, caminhando, então, assim, correndo. Então, eu tento fazer coisas que há muito tempo eu queria e hoje eu não, né, hoje eu estou conseguindo colocar em prática, né? Então, assim, tem várias pessoas que têm me ajudado muito, me incentivado. Por quê? Por causa dos resultados. Então, assim, quando eu comecei a me posicionar e as pessoas começaram a vir, e ao longo da semana, ao longo dos dias ali, a gente conseguiu fazer tarefas, fazer algumas técnicas, ferramentas da psicologia e orientações mesmo, né, de experiência de vida, tantas coisas que eu já vivi também que eu acabo colocando ali para as pessoas aprenderem a lidar com diversas situações. E foi aí que eu comecei a pensar, se está dando resultado, realmente eu tenho que fazer algo a mais. Então eu vou começar a fazer os vídeos. E aí eu comecei a postar vídeos sobre diversos assuntos, mas o que estava no meu coração, eu sempre pedi direção a Deus e falei, Senhor, fala, porque em algum momento alguém está precisando ouvir, né? E nesse momento eu comecei a entender que como o meu coração estava cheio, né? E eu falava e aquilo também fazia bem para mim. E eu falei, poxa, mas se está fazendo bem para mim, eu vou continuar. Só que aí vão vindo outras fases, né? Você começa a postar os vídeos, as pessoas começam a falar que se identificaram, começam a dizer que aquilo foi bom para ela, e É outras verdade. começam a chorar, dizendo que foi impactante. Aí você fala, gente, então tá ficando maior do que a gente imaginava. Eu preciso alcançar mais pessoas, mais vidas. E aí fui fazer a live agora, né, esses dias, depois de um atendimento que eu fiz que foi tremendo, foi muito maravilhoso. E aí eu me posicionei fazendo a live e comecei a chorar, fiquei toda emotiva. Eu falei, vamos, agora eu acho que, né, hoje eu tô mais calma, tô mais tranquila, acho que vai fluir. E o tema também, né, foi um tema Não, bem e legal que eu gosto muito. engraçado que as pessoas, quem não sabe, né, no dia que você fez a reuniãozinha aqui com o pessoal, quando você foi falando os temas, eu falei, gente, é tema tão interessante que dá vontade da gente ouvir sem parar, tipo, direto, porque são temas muito que edificam a gente, né, que é um aprendizado. Eu desativei o comentário por enquanto, porque o Taiwan falou que estava passando em cima do seu rosto. E aí, então, Tá. para não atrapalhar, eu desativei. E aí, mais pro finalzinho, a gente ativa de novo para ver se as pessoas querem fazer alguma pergunta, tá? Tá. Você tá É... ouvindo barulho daqui? Assim, tá ouvindo vozes ou não? Não, não, Tá, então tá bom. tá? Eu fiz uma pequena pesquisa, né, na internet sobre coisas que estariam relacionadas com o compromisso com você mesmo. Porque eu estava lendo que muitas das vezes a gente assume tanta coisa, que a gente não consegue tirar um tempo pra gente. E aí a gente acaba se perdendo no meio do caminho. O que você tem a falar referente dica, enfim, o que você se sentir à vontade, sobre a gente poder conseguir ou tentar começar a dar aquele primeiro passo inicial
para a gente poder firmar um compromisso com a gente mesmo. Porque a minha maior dificuldade, eu dou um exemplo, é quando eu falo que eu vou fazer dieta. Eu não consigo, eu consigo naquele início, mas depois, é só uma vez, só uma vez. E aí eu sinto que eu perco o compromisso, né, comigo mesmo. E aí acaba envolvendo autocontrole, autoconfiança, enfim, N diversos assuntos. Bom, então você tocou em assuntos, né, que eu vou abordar aqui, que é autocontrole, tem também autoconfiança, mas autocontrole e autoconhecimento é algo que, assim, quando você adquire, você vai em busca disso, você começa a entender que quando você se compromete com você mesmo, você tem várias outras áreas na sua vida que você precisa avaliar, né? Porque às vezes o ambiente não favorece para aquele compromisso, sabe, fluir para você. As pessoas que estão ao seu redor, elas não favorecem, igual a questão alimentar. Se você quer fazer uma dieta dentro de casa e que as pessoas comam de tudo e que te ofereçam, que te insiste o tempo todo, a tentação é muito maior. Então, assim, depende muito dessa ajuda do outro também. Às vezes o seu compromisso você com você mesmo é ótimo, você vai ser firme, ok, a gente vai chegar nesse ponto. Porém, são vários fatores que fazem com que às vezes você fala assim, olha, tá difícil, eu não vou continuar porque tá me fazendo mal, né? Então, assim, quando você não tem um propósito muito maior, sabe, com a visão, por que que você se comprometeu? Quais são as perguntas que você vai fazer com aquele compromisso? E eu sempre, todas as dicas que eu for falando aqui para vocês, eu sempre dou dicas para os pacientes, tá? Porque Uhum. alguns me perguntam e eu dou exemplos meus. Olha que legal, que eu às vezes faço comigo mesma, vejo que dá certo, tem as habilidades psicológicas que a gente já estudou, que já estão comprovadas e que tem resultado. Então, assim, sempre anote o início de tudo. Quer fazer um compromisso? Vai, começa escrevendo. E comece a fazer perguntas. Quais são os motivos desse propósito? Quais são os ganhos? Quais são as pessoas que podem me ajudar? Porque aí tem um outro fator, que é você se comprometer com alguém. Se você tem um cônjuge, ou então mora com amigo, com mãe, com irmão, alguém que esteja ao seu redor, se você falar assim, olha, eu tô querendo começar a correr a partir de amanhã, né? Porque segunda-feira a gente não dá para ficar marcando, né, de correr na segunda-feira e nem dia 1º de janeiro, porque essas aí é meio furada, tá? Então, assim, Verdade. eu já para os meus pacientes, eu falo assim, hoje, quer correr? Vamos hoje. E aí eu falo, vamos agora? Vamos terminar a sessão e a gente faz uma caminhada de meia hora e funciona, tá? A gente sai, eu faço caminhadas terapêuticas e a gente faz, né, ali aquele dia, já começa na hora. Então, assim, quando você se compromete com alguém, isso também faz com que fortalece na sua mente o compromisso. Agora, quando você faz publicamente, que foi o meu caso, meu amor, você vai ter que se manter firme. Ó, sua bochecha vai queimar, seu coração vai disparar, você vai ficar com sudorese e assim, tremores, tremores. Mas se você se comprometer publicamente, isso vai ser um boom na tua vida, porque você vai pensar, poxa, eu já falei, igual a gente, né? Começou a botar o postzinho que ia rolar a live. E aí, daqui a pouco, vamos lá, a gente comenta e coloca que, né, que vai acontecer. Eu coloquei no status do Instagram, coisa que eu nem do Instagram, não, do WhatsApp, eu nem uso isso. Eu falei, gente, eu vou colocar. Pronto, todo mundo viu. Pronto, aí agora você realiza, sabe? Então, essa é uma dica mestra quando você se compromete com o outro e ainda lança publicamente isso. Mas isso aí são as principais, né? Compromisso consigo mesma. E aí eu falo o seguinte: se você não tiver um propósito, por que você começar a determinada situação? Por exemplo, eu quero emagrecer, mas eu quero emagrecer 10 quilos, mas eu vou emagrecer 10 quilos em um mês. Por que não começa com 2, com 3 quilos, com metas pequenas? E aí eu vou dar um exemplo básico. Metas pequenas são mais fáceis de ser realizáveis. Então, ao longo prazo, você vê resultado. E a curto prazo também, porque você vai vendo que você se comprometeu e você está cumprindo. Sabe? Agora, quando você começa a colocar metas muito difíceis,
né? E outro detalhe muito grande esse, tá, gente? Quando você faz um compromisso com você mesmo e você não escreve, você não fala, não verbaliza, porque às vezes quando você ouve a sua própria voz, o seu cérebro, ele acredita mais, sabe? Então eu sempre falo, ó, repita, faça áudio da sua voz e escreva, porque aí você tá, não precisa nem falar com outra pessoa se for o caso, mas a partir do momento que você começa a acreditar naquele compromisso, a tendência é você conseguir, tá? Então essa é a dica mestra. E quando você falou de metas assim pequenas para você alcançar, é justamente para a gente não colocar. Me corrija se eu estiver errada, tá? Por favor. Quando a gente coloca muitas vezes metas muito altas ou muito grandes e a gente não consegue, isso gera frustração. E é por isso que muita gente desiste, né? No meio do caminho, vamos dizer assim. Exatamente. Então, assim, quando eu começo a falar que eu vou começar, assim, falo, na segunda-feira eu começo. Você está querendo mudar uma crença, sabe? Você está anos e anos vendo que as pessoas começam na segunda-feira, que as pessoas começam no dia primeiro, então isso já gerou uma crença que funciona, sabe? E aí você fala isso, mas você tem que modelar comportamento. Quando você começa a ter atitudes diferentes, né? Por exemplo, você tem que identificar qual o gatilho. Qual o gatilho para você começar a fazer alguma coisa? Eu tenho que me jogar para frente. Eu vou colocar. Eu sempre falo para os pacientes o seguinte, gente, acordem, coloque uma roupa de malhar. Coloca, mesmo que você não faça nada. Mas se você fizer um abdominal por dia, você acha que é possível? Ah, sim, é possível. E um agachamento? E de repente você fazer uma flexão. É possível? Então a mesma coisa eu falo, faz a caminhada hoje, comece hoje, porque aí o hábito, o comportamento, ele vai vindo aos poucos, porque você vai forçando, vai gastando energia. Então o cérebro fica lutando, porque ele não quer gastar energia, sabe? Ele quer ficar parado, ele quer poupar energia. Então, o que que você tem de hábito? O que que você faz automaticamente? Às vezes você vai para o banho e você já tem todo um ritual. Pá, pá, pá. Você não gasta energia, porque aquilo é um hábito automático, sabe? Agora, vai tomar um banho gelado. Seu cérebro já começa a te programar. Você é louco, não vai tomar banho gelado. Você, sabe, vai ficar sofrendo para quê? Ele começa a te sabotar. Então, assim, eu sempre falo, verbalize, em frente, se jogue para frente. Esse dia eu fiz uma sessão que eu falei, ó, joga o corpo para frente. O que está acontecendo? E agora? Daqui a pouco você tem que caminhar, porque o seu corpo vai ter que mover suas pernas. Daqui a pouco você começa a andar, daqui a pouco você está correndo. E funciona, gente. E Isso é maravilhoso que funciona. Essa questão do banho gelado, eu confesso que eu tenho dificuldade. Aí o que, que eu faço? Eu começo com banho quente, vou botando água morna, aí no finalzinho eu boto gelada, dou uns pulinhos assim. Mas faz. É melhor, ó. ó, melhor é a pessoa que faz, que dá o start, que fala assim, nem que seja um pouquinho, mas eu vou fazer diferente, do que aquela que fica totalmente na inércia, paralisada e fala, tá tudo bem, eu não quero mudar, tá tudo ótimo assim, a minha vida vai ser assim, tá? Nesse nível. Essa é o que você programa, a mente programa para estabilizar a normalidade. Mas, gente, imagina, eu em quarentena, de quarentena assim, né? De ficar de licença, podendo acordar o horário que eu quero, tipo, tranquilo. Tô acordando 5 horas da manhã e dormindo 11, meia-noite e enérgica, totalmente produtiva, abrindo agenda toda hora. E eu falo, gente, eu vou ver qual o melhor dia aqui para eu tirar de folga, porque se você começa a entregar-se para novos hábitos, novas conquistas, você vai vendo que, olha, o teu conhecimento ele aumenta, a tua disponibilidade, a tua vontade de ajudar as pessoas. Então, assim, e quando a pessoa começa a querer falar muito dela, você não consegue conhecê-la. Você não consegue conhecê-la assim. Quando a pessoa começa a falar, como é que eu não consigo isso, eu não dou atenção para mim, eu não consigo terminar, tudo que eu começo eu não vou até o fim. O meu Mas problema olha, é esse aí.
Eu muitas De das não vezes finalizar? começo. Tem gente que fala da procrastinação o tempo todo. Gente, eu tenho que tirar algumas palavras. Eu falo, modifica, substitui essas palavras. É Sabe? porque Fala umas as palavras que palavras te têm enganje. poder, mas muita gente não leva isso a sério. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, falar, e hoje eu vou dar um exemplo simples. Vou dar uma faxina na minha casa. Se eu sentar no sofá e ficar, ai meu Deus, tô com preguiça. Ai, não sei o quê. Isso, o meu corpo já vai ficando assim, tipo, fica deitada, depois você faz. Depois. E esse depois nunca chega. Quando você vai ver, já anoiteceu. Ah, não deixa para amanhã. E aí o amanhã tem a faxina e mais alguma coisa. Ou seja, você começa a acumular tarefas. E aí eu acho que é onde se sente mais. Onde que você fica mais embolado, mais perdido. Né? Eu acho que muita gente tem essa dificuldade. A maioria das pessoas, você fala, qual é o problema? Procrastinação. Enfim, eu tô melhorando. Eu tô indo aos pouquinhos. Eu tento não mais deixar de falar assim, não, vou fazer agora, porque aí eu fico livre, depois eu posso deitar, depois eu posso ler um livro, depois eu posso fazer o que eu quiser. Mas eu estou tentando, e eu tenho conseguido ultimamente, de não deixar para depois o que eu posso fazer agora. Porque eu tava, como você falou, da gente assumir responsabilidade sobre coisas boas que a gente quer que aconteça na nossa vida, né? Assumir publicamente. E eu acho Sim. que é o mais difícil, porque quando você também como é que eu posso explicar? Quando você se põe à frente, né, e fala, eu vou fazer, você acaba tendo uma responsabilidade com as pessoas também, Sim, sim. né? Exatamente. E outra coisa também que eu comecei a fazer e dá super certo, já li um pouco sobre isso, é quando você programa um pouco o que você vai fazer no dia seguinte, sabe? Um dia antes você já anota, se puder, coloca umas caixinhas assim, ó, quadradinho mesmo, e vai dando check das coisas que você vai conseguindo. E tarefas de casa, tá? Hoje eu vou fazer uma comida diferente, hoje eu vou fazer a limpeza da casa, vou fazer detox, vou fazer limpeza de pele. O que você quiser fazer para você, comece a colocar isso um dia antes na sua mente. Ok, aí acorda e começa a prestar atenção em cada hora. Por exemplo, 5 da manhã, o que, que eu fiz? 6, 7, 8. Vai ter aquela hora do nada, de você ficar totalmente. Ah, vou me dar um tempinho aqui, não vou ficar ocupando a minha mente com nada. Então, vai ter esses momentos. E aí, para resumir, no final do dia, na hora que você for dormir, você vai começar a se parabenizar pelas coisas boas que você produziu naquele dia. E aí isso te dá uma satisfação e você começa a lembrar de todo o dia, desde o início, passo a passo. E aí o que acontece? No dia seguinte você quer se parabenizar de novo e de novo. E aí daqui a pouco você vai falar assim: estou muito produtiva ou produtivo, porque eu comecei a monitorar os meus, o que, que eu estou fazendo. Porque se eu não estou produzindo, eu falo: estou produzindo agora? Não. Então é o meu momentozinho ali do nada. Tá tudo bem, não tem que ficar todo o tempo, né? Trabalhando, fazendo tudo que você faz aí, que às vezes estressa a gente, então tem que ter um momento de lazer, sai para caminhar, dar uma corrida, não sei quem pode, né? Então, assim, essa é uma dica valiosa de parabenizar-se, tá? Agora, eu queria deixar, te botar, tipo, uma pergunta, né? Muita gente acha que quando a gente fala assim, você se tratar como prioridade. Tem pessoas que acham isso uma forma egoísta. Mas eu não acho que seja uma forma egoísta, porque se você não se preocupar com você mesmo, quem vai se preocupar? Não é verdade? E muitas das vezes, por exemplo, a gente hoje estava conversando sobre isso, as meninas, coisas que deixam a nossa autoestima para baixo. Eu falei, a minha é quando eu não faço meu cabelo. Aí uma colega estava falando dela. Enfim, eu acho que nós, como seres humanos, tanto homem quanto mulher, eu, por exemplo, que sou mãe, tem hora que eu fico tão estressada que eu falo, eu não tirei um momento para mim. E com esse negócio de quarentena, criança o tempo todo em casa, hoje ela não tá longe, ela tá com a minha sogra. Mas o tempo todo em casa, você o tempo todo na rotina, casa, criança, enfim, você acaba não produzindo muitas das vezes o que você quer.
E aí teve gente que falou assim pra mim, como que você consegue fazer tanta coisa? Eu falei, simples. A hora que a Ana Júlia dorme é a hora que eu tenho pra fazer. Eu tenho duas opções. Ou deixar pra lá e dormir junto com ela e não fazer, e aí vai se tornar mais uma vez uma coisa que vai acumular pro dia seguinte. Ou eu falar, não, ela dormiu tipo 8 da noite, eu vou tirar pelo menos até 10 horas para eu estudar, enfim, programar o meu dia seguinte, porque as pessoas acham, como você falou, às vezes as tarefas simples de colocar, muita gente acha que isso não é compromisso. E aí muitas das vezes não anota. E quando você vai ver, juntou um monte de coisa e você tá todo enrolado. Então, eu acho que você tratar-se com prioridade é você cuidar de você mentalmente, esteticamente. Tem pessoas que não são vaidosas e tá tudo bem também, paciência, vai ter outras coisas que vão fazer aumentar a autoestima dessa pessoa. Mas para quem é, eu sou. Eu preciso de um momento para mim. E aí eu não acho que seja egoísta às vezes, por exemplo, eu deixando a Júlia com alguém para eu, alguém que eu diga assim, minha mãe ou minha sogra ou meu marido, enfim, para eu ter aquele momento de lazer, sabe? Que só a gente precisa. Ok, que bom que você comentou. No final, você Sil. comentou uma dica que eu ia dar. Tá me ouvindo? Agora sim, que tinha travado. Sim. Você agora no final, você comentou o que eu ia dar de dica, que é você pedir ajuda. Porque quando você não verbaliza que você está precisando de um momento, que seja para meditar, que seja para poder cuidar de você, sabe? Para você olhar e ler um livro, tá tudo bem, quer ver um filme, algo que seja que você sinta que está fazendo por você, sabe? Tem gente que gosta nesse momento de lavar louça, fazer as coisas até da criança, arrumar as coisas da criança, mas que não seja com culpa, sabe? Se você está fazendo naquele momento que você pediu uma ajuda, alguém está com a sua filha ou o seu filho, mas você também cuidar dos outros afazeres sem culpa, tudo bem. Mas quando você também tira para você, aí você você ainda consegue adquirir, por exemplo, algo que você não descobriu ainda em você mesma, que é o quê? Fazer análise própria, que é você fazer o autoconhecimento. Poxa, eu estou feliz com isso que eu estou fazendo ultimamente? O que eu quero fazer hoje de diferente? Quais são as minhas metas, os meus planos, os meus objetivos? Eu tenho me posicionado? Eu tenho alimentado a minha mente com algo que realmente é produtivo? Eu tenho ajudado as pessoas? Eu tenho ouvido mais essas pessoas? Poxa, é o momento de repente eu ligar para um amigo, um familiar, aquele momento que eu faço até vídeo, porque hoje em dia eu não consigo nem mais ficar falando, né? É sempre vídeo. A pessoa me liga de vídeo, tô ligando de vídeo também. Então, assim, a gente está tendo uma conexão muito boa, muito agradável. Então, assim, comece a fazer perguntas para você. O que você gostaria de mudar? O que você gostaria de fazer de diferente? Sabe? E olha, às vezes a gente tem respostas tão simples dentro da gente e a gente às vezes busca no outro, sabe? A gente quer a aprovação do outro, a gente às vezes busca querer saber se está agradando muito o outro. Então a gente está fazendo muito no nosso tempo vago. Ó, olha que importante isso. Eu peguei aquele tempo vago que seria para mim, mas a minha mente está totalmente imersa em querer satisfazer as necessidades do outro. E aí tem que tomar muito cuidado com isso, porque você acaba não se achando merecedor, sabe? Você fala assim, não, eu não me sinto merecedora de cuidar de mim, de olhar para mim, de olhar para os meus sentimentos, começar a entender qual a emoção que eu estou sentindo, por que eu estou me sentindo assim, desse jeito. Você começa a se criticar. Olha, você se critica porque você está querendo se conhecer, se perguntar mais. E quando você chega com algo novo para alguém, a pessoa ainda fala assim: você está viajando. Por que você está pensando isso? Não faz o menor sentido. E aí você trava, você sabe, se bloqueia naquele mundo. Então, às vezes, era uma ideia que você estava tendo para fazer um up, fazer algo diferente. Fala assim: olha, igual eu tive experiência, assim, eu quero fazer um treinamento, quero fazer um curso, quero fazer alguma coisa diferente. Então, assim, às vezes a pessoa fala, ai, mas se acalma, não precisa tanto. Aí você fica, não, peraí, conhecimento, se alguém me pergunta se eu estou em dúvida em fazer um curso,
que você acha? Porque vou gastar dinheiro e tal. Eu falo, se joga. Conhecimento, você nem pergunta, você vai. Porque em algum momento da tua vida você vai utilizar. E olha, hoje eu vejo o quanto que os livros me ajudaram. O quanto que um bate-papo, às vezes, saudável que você tem com uma pessoa, você aprende. E aí você vai descobrindo várias coisas que você, às vezes, no seu tempo livre, você não se permite. É Então, verdade. assim, é merecimento. Você pode se permitir, queira fazer por você. Tudo bem, cuide do outro, mas para você cuidar do outro, você tem que estar bem, tá? E se você não estiver bem, você não ajuda ninguém. É igual aquela pessoa, quem fere é porque está ferido, sabe? Então, muitas vezes a gente pensa, olha, eu não tô ferindo ninguém, mas ao mesmo tempo eu não tô bem. E aí tem essas duas trocas, né? Que você não consegue, de repente, transmitir para o outro que você não tá bem, você não tá fazendo mal, mas você também não tá bem. E aí você fica naquele impasse, poxa, o que que eu vou fazer para mim hoje? Sabe, Santander, eu sempre falo, o que que eu vou fazer para mim hoje? O que que eu posso te ajudar hoje? O que que eu posso É. fazer por mim hoje? Exatamente isso. Ó, tem Deixa eu uma ligar a frase, luz aqui de novo. tá? Tem Hum. uma frase que eu li, né, que eu até comentei com você, é quem fica parado é poste. E a gente tem que correr atrás. Não adianta só. Muitas das vezes a pessoa tem um objetivo, sei lá, vamos botar um emprego melhor, por exemplo. E muitas das vezes a pessoa fica esperando bater na porta dela. Ela não faz nada, ela não cria, porque também não adianta você criar objetivos se você não tem ação para fazer aquilo, né? E tem gente que tem essa dificuldade de falar assim, eu quero, eu sei como eu tenho que chegar lá, mas eu não sei por onde começar. E aí, o que que você poderia deixar de dica para esses tipos de pessoa que fica parando, esperando bater na porta? Olha, eu tenho dicas minhas mesmo, né? Eu sempre me cobrei muito de oportunidades, sabe? Existem oportunidades que elas vão passando assim, ó, devagarinho. E elas passam, você tá vendo ela passar. Se você, no momento que ela tá passando aqui, ó, na minha frente, não sei se você tá conseguindo entender. Quando ela tá passando aqui, eu agarro, olha, eu peguei a oportunidade. É Mas se verdade, eu deixar ela passar, outra pessoa vai pegar e talvez ela demore a passar de novo. é Sabe? verdade. Então, assim, se você quer se comprometer em fazer algo diferente, quer, de repente, algo que você nunca fez, mas o medo, ele às vezes paralisa, né? Eu tenho medo de fazer algo, eu tenho, e principalmente hoje o que eu ouço muito, né? E até digo que nós, né, também tem um pouco disso, mas aos poucos vai liberando, é a crítica. O que que o outro vai pensar? Se eu tomar essa decisão, se eu mudar, se eu fizer algo diferente, o que que o outro vai falar? Entende? Então, É às vezes, verdade. você nem fez, nem se posiciona, não dá nem o primeiro passo, mas aí você se vê parado por causa do medo de rejeição, medo de crítica, medo, sabe? É Então, assim, você verdade. tem que começar a fazer assim, olha, são as perguntas próprias. O que que Aham. isso vai me trazer de bom? Isso está beneficiando alguém que está também ao meu redor ou, né, fora, né, em outras áreas, trabalho, amizade, família. O que eu vou fazer diferente pode agregar valor na vida de outras pessoas. É Então, verdade. quando você começa a fazer questionamentos que abrem a sua mente, você faz. Eu digo por mim que se eu estou aqui é porque eu tive uma visão mais clarificada na minha mente de pensar se é bom, se é algo que tá surtindo efeito, tem feito bem para mim, tá fazendo bem para as pessoas que eu estou atendendo, tá chegando nas famílias delas, tá ajudando elas. Olha, eu estou conseguindo alcançar o transbordo através da mudança de comportamento de uma pessoa, ela consegue transformar aquela pessoa que convive, o filho, e ela, por quê? Ela para com aquele julgamento do outro também, porque ela começa a olhar para si. Então, assim, olha o valor que você consegue agregar quando você se posiciona.
Então, assim, eu tô aqui, prova viva de quanto vale a pena a gente se posicionar e fazer questionamentos. Por quê? Por que que eu tô fazendo? Eu tô repetitiva, né? Não quero ficar repetindo tudo, não, mas é nesse nível. Faça perguntas, tá? Ó, estão elogiando aqui o nosso conteúdo, eu ativei o comentário de novo. Legal. Estão dando parabéns. E o Fagner, ele colocou assim: Silvana e Laís, vocês não têm noção como esse papo tá me ajudando. Parabéns. Ai, gente, esse é o E eu acho, propósito. é Que isso que eu ia bom, falar agora. E que aí, bom. É o chegar aos Bruno, corações, né? Pessoas precisam, às vezes, às vezes, de ouvir algo que vai. É uma frasezinha, mas que vai impactar ela a tomar uma decisão, é sabe? É verdade. isso. Ó, o Cavalcante colocou assim: as melhores oportunidades podem passar na nossa frente e não percebermos com simples medos de tentar, de arriscar. É E verdade. outra. Não, e eu fui prova disso, né? De tantas coisas que eu já vivi, que eu vi a oportunidade passando, deixei escapar e depois ela não voltou mais, tá? Tem isso É verdade. também. Às vezes ela não volta mais. E aí você tem que criar novos projetos para vir novas oportunidades, e aí você vai aprender a não largar mais a oportunidade para o outro, então deixar ela passar na tua frente, você não pegar. Isso foi muito valioso para mim, gente. Foram várias decisões que eu fui lá, sabe aquela coisa de mandar um e-mail? Pá, fazer aquela transição e fazer ok. Aquele último ok, você tem que, sabe, você não quer, mas você começa a fazer o e-mail. Você começa a digitar. No final, você fala, não tem coragem de enviar. Vou ler, reler, mas faz. Quer fazer um treinamento, mas é caro, aquilo vai doer o teu bolso, aquilo é mas eu quero fazer muito. Qual é o sentimento que eu tô tendo? Eu tô na emoção? Então não faz. Se tiver muito na emoção, não faz. Por quê? Você vai se condenar. Mas se você fizer consciente com paz, ó, essa é a dica, hein? Se você tiver com paz no coração, dá o ok e vai. É Vai com verdade. paz. Ó, estão assistindo a gente lá de Boa Vista, botou assim, alimentando minha alma aqui de Boa Que Vista. lindo. A Meu Kate cunhado, eu botou, acho, será? é Conceição, Conceição Vocês são minha 42. cunhada! Linda, Arthur! Manda beijo pro Arthur. A Kate botou oi, lindas. A Thaís, eu não sei se é Thaísa ou se é Thaísa TM, perguntou como podemos trabalhar a empatia. Empatia. Então, teve um momento que eu falei aqui e foi muito rápido que eu acho que eu não prossegui. Você quer conhecer uma pessoa, ela não vai saber falar dela mesma. Ela não consegue. Numa entrevista de emprego, se você prestar atenção, ela não consegue falar dela mesma, tá? Mas quando você pergunta, como que é fulano para você? Como que é essa pessoa, o outro? Você começa a ver que a pessoa, ela descreve muito bem o outro, tá? Ela consegue dar detalhes, ela conta a história da vida, ela conta, olha, essa pessoa, ó, você contou de mim, né? Oi. Eu nem te agradeci a altura, né? Nem falei também que eu amo trabalhar com você, que é uma pessoa que me traz paz, que me traz luz, que toda vez que eu peço alguma coisa, toda vez você vinha com seu ar sereno, claro, Sil, sim, vamos fazer juntas, pode contar comigo. Então, assim, quero falar um pouco de você. Então, eu consigo descrever a Laís muito melhor do que eu consigo me descrever. E aí, como que eu pratico a empatia? É nesse nível alto. É nesse nível que eu consigo entender a história, eu consigo entender a dor, eu me coloco sim. É muito frasezinha pronta. Se colocar no lugar do outro não é assim tão fácil, porque a emoção do outro você não vai sentir. É verdade. Principalmente se for uma perda. Eu fico pensando, gente, eu não consigo falar com alguém a nível da emoção dela, sabe? A empatia não conecta, porque eu nunca passei por algo tão triste, tão assim, sabe? Perto. Então, essa empatia é mais de acolhimento, de abraço, de carinho, de pensar, olha, eu tô aqui, você pode contar comigo. Então, essa empatia, ela é mais distante.
Porém, quando você convive, quando você conhece o outro, que você descreve muito bem, se a pessoa te olhar, você já sabe que não está agradando, então você já, opa, deixa eu mudar o rumo aqui, porque né, eu não quero conflito, eu posso modificar esse ambiente. Então, assim, quantas coisas você pode melhorar no seu relacionamento quando você é empático com o outro? Sabe? E relacionamento não só com uma esposo, né? Esposa pode ser com o pai, com uma... Quando você começa a observar o comportamento do outro, quais são os hábitos, quais são as coisas. Às vezes, a toalha está embolada aqui, você não. E aí você fala, poxa, a pessoa não gosta disso, eu não vou É fazer mais. verdade. Aí eu começo a me policiar, não me com culpa, mas assim, vou me policiar porque para não entrar num embate com o outro. Então, assim, eu respeito. Então, quando eu respeito o outro, quando eu tenho um olhar sereno e eu falo, poxa, mesmo ele estando errado, eu vou respeitar porque é a opinião dele, não é igual à minha. Nós somos É pessoas verdade. que tivemos criação diferente, são pessoas que tiveram ambientes diferentes, a ponto de terem comportamentos distintos e se juntam para morar no mesmo teto, imagina. E aí a empatia é exatamente isso, o respeito, é um olhar, é um cuidado, é uma aproximação, é algo que realmente eu consiga descrever o outro no nível que eu consigo mais descrever o outro do que a mim mesma. Então, assim, a empatia vai muito para esse elo, sabe? Ó, botaram aqui na caixinha duas pessoas maravilhosas. Ai, que Obrigada, lindos, Fagner. Foi o obrigada. Fagner que botou. Muito legal, É, gente. botaram aqui assim, peraí que eu tô lendo. Ó, não te falei que passa rápido? 47 minutos já de live. E tá fluindo. Nem falei do Tá, fluindo. autocontrole, mas assim, vamos deixar fluir, né? Ó, a Marcele colocou assim: a gente tem péssimo hábito de pensar mais no que vão pensar do que no que precisamos fazer por nós mesmos. É isso, Os outros sempre vão falar, você acertando ou não, é né? O verdade. Bruno complementou o que você falou. Ele botou assim, como a Silvana disse, às vezes precisamos só dessa palavra de incentivo, um tapa de verdade. Fora, olha, tem muita gente elogiando. Que E aí legal, perguntaram o obrigada, gente. seguinte: Casa Militar ponto oficial. Como a gente consegue enfrentar o medo da crítica? Olha, eu vou tirar por mim, tá? Meus exemplos. Eu não me sinto pronta. As pessoas, se você tá pronta, vai, faz a É live. Gente, verdade. a gente nunca se acha pronta, a gente nunca. Eu comecei falando isso, acho que vou terminar falando, né? Mas se você não estiver pronto, se você estiver pronto, Laís, né? Eu acho que já estava pronta, já estava fazendo as lives dela, já estava semi-pronta, digamos assim, e estava pronta. No dia lá que fez a live com a amiga, estava mais pronta do que eu hoje, né? Então, assim, ok, faça. Mas se você não estiver pronto, faça também. Que é o meu caso. Eu não me achava pronta, mas eu tô aqui. Meu coração já parou de disparar, minha bochecha já aquietou. E é isso. É um destravar, tá? E eu queria passar essa mensagem. Agora que já está no final, né? Que eu tô vendo que fluiu, que deu, né, certo. Eu não trouxe todos os conteúdos, tá? A pessoa estava cheia de conteúdo aqui, mas vai ter outras para eu aplicar esses conteúdos. Porém, quando você se sente um pouco assim, prepara também, né? Não vai ficar sem roteiro totalmente. Quem quer fazer live, quem tem desejo no coração de multiplicar, de transbordar, de fazer com que o que está aí dentro de você, gente, porque tem muita gente que está aparecendo comigo aí nesse momento, está se identificando. Eu tenho tanta coisa para poder transbordar no outro, eu queria ensinar matemática, eu queria ensinar outras coisas, eu queria transbordar na vida de alguém que seja uma pessoa assistindo. Faça, É verdade. faça. E se não tiver ninguém, faça, que aí você vai estar treinando. Então, assim, o treino, ele é o melhor de todos, porque eu fiz um treino domingo, né? A gente fez um bate-papo Pô, lá no Meet. Ok, foi, né, um destravar, eu consegui trazer conteúdo e eu me senti bem. Porém, o que que acontece? Quando eu fiz a primeira live, eu falei, eu não tô pronta, não vou fazer, tô chorando, eu vou chorar de novo, e fiquei com medo de desabar aqui, de falar, gente, será que eu ajudo tantas pessoas e eu não consigo me ajudar? Porque respiração, né? Ó, eu faço respiração funcionar para os meus clientes junto com eles. Respira fundo e lentamente.
E eu faço, né? Eles estão super ansiosos com o futuro, excesso de futuro o tempo todo, pensamento barulhento, e eu consigo me conectar com eles, e a voz chega, porque tem atendimento que eu faço com áudio, e eles fazem a terapia comigo, e eu não estava fazendo para mim, eu falei, vou respirar. Eu ensino, vou respirar. E meu coração começou a acalmar, e a respiração é algo muito bom. Então, assim, a dica é essa, tá? Faz Ó, mesmo nos sem estar preparado que comentários, flui. tem nos comentários, tem muita coisa legal. Eu tô te falando que 1 hora passa muito rápido. Ó, sair da zona de conforto é sempre um ato de muita ansiedade e insegurança, mas é essencial. A Suzy tá mandando beijo. A Socorro botou Obrigada. assim: Norinha, estamos adorando essa live. Parabéns para Minha você. sogra Fortaleza, linda! aguardo Tenho duas você. sogras, Gina e Socorro. Amo vocês. A Obrigada. Moeline colocou: tem uma frase que eu vi de um grande gestor que tive que diz: esteja sempre com seu ticket na mão para quando o trem passar. Esteja sempre pronto. Parabéns, meninas, vocês estão arrasando. A Exatamente. Muito bom. Steph B. Soares botou: Sil e Laís, como, como podemos fazer para manter a constância? Ah, essa é a minha pergunta também, tá? Porque eu estou fazendo hoje a primeira live. E como que eu quero fazer isso se tornar um constante, né? Tipo, uma constância na minha vida. Como que eu vou fazer? Eu vou me lançar novamente. Eu já convidei um amigo hoje, o nome dele é Tiago, não sei se ele está aqui. E aí ele é psicólogo também, tem a Jaque, que é minha amiga, que é psicóloga, a Dani me indicou uma amiga também que é psicóloga. E, gente, as coisas fluem. É a lei da atração, ela existe. Se você se posiciona, as pessoas vêm. E aí, hoje eu fiz o primeiro convite, as pessoas estavam arrumando para mim, né? Se eu vou fazer, eu quero fazer com a Laís, porque eu conheço a Laís. Dê o primeiro passo com alguém que realmente você conhece, para você, sabe, se sentir mais à vontade. E hoje eu fiz o convite, eu falei, Tiago, se prepare, você é psicólogo, vamos trazer conteúdo. Então, assim, você vai criando possibilidades de conseguir enfrentar essa zona de conforto. Porque estar aqui é chegar em mais corações. Então, veja o seu propósito, veja se o seu propósito é de agregar valor, conteúdo real, sabe? Que você transmita com o teu coração, que você transborde, que você fala assim, tá funcionando com os meus pacientes, que eu quero que funcione com outras pessoas. E se você não tem, né, ninguém nesse momento, comece. Comece, daqui a pouco as pessoas vão começar a te chamar. Ó, oh, grava um vídeo para mim, sim. A Evelyn me pediu, grava um vídeo sobre reclamar, sobre autoconhecimento. E aí vai fluindo, e aí você fala, gente, é isso, você tem que se posicionar e ir. E A Daniel grita comigo, Amanda, vai, vai, eu é sei que isso. você vai É dar o primeiro conseguir. passo, né? É dar o primeiro Sim, passo. Ó, a sim. Amanda colocou: vocês estão me incentivando a concluir a minha pós-graduação. Ai, que linda! Glória a Amanda! Deus. Eu super apoio. Começa Ó, hoje, tá? Não é a amanhã, não. É Conceição. hoje. É isso aí. A Conceição botou: Sil, cunhada linda. É, o Rosenberg Obrigada. botou: eu aprendi a ter empatia no trabalho com vocês. A Oh, que Mailana lindo. colocou: empatia, olhar com os olhos do outro. É verdade, muita verdade. E, gente, olha, tem muita gente aqui elogiando e tinha pergunta também, sendo que não vai dar tempo porque faltam 7 minutos. Aqui botaram, isso aqui é ótimo, mas eu não sei se vai dar tempo de responder. Como devemos agir com pessoas que se acha dona da palavra e te diz que você é sempre chata? Eu posso falar só um pouquinho disso, aí qualquer coisa você Por complementa? favor, por favor. Eu acho que quando a pessoa fala muito do outro, tem mais a ver com ela mesma do que com o outro, Exatamente. né? Exatamente. Porque às vezes a gente critica tanto a outra pessoa que se a gente parar para analisar, às vezes são os nossos erros que a gente está espelhando na pessoa, né? E aí é aquela questão do autoconhecimento. Eu digo que hoje em dia eu aprendi a absorver o que me faz bem e o que não faz, eu deleto. É como se fosse um funilzinho. Entra o que vai me agregar alguma coisa e o que não vai passar direto e eu não vou absorver. Porque senão a gente enlouquece. Se a gente for só se preocupar com o que as pessoas vão falar, a gente não vive. A gente passa a viver o que o outro está determinando para nossa vida. E não é assim, né? Exatamente. Então, assim, eu fiz um. Eu tenho feito áudios, né, para os meus pacientes.
fazendo com que eles identifiquem em quem está na acusação, por exemplo. Às vezes a pessoa tem alguém que acusa, que fala que ela é isso, que é aquilo, fala só coisas ruins, né? Eu não vou levar aqui porque eu não quero ninguém se sentindo dores aí, porque vão se identificar com as frases. Mas aquelas pessoas que te contaminam com palavras difíceis, com palavras pesadas, com palavras que te magoam, que ferem a sua alma, que vai no seu profundo e que você se sente uma pessoa rejeitada, maltratado, culpado, inseguro, tantas coisas que você sente e que você nem se vê tanto assim, mas você acaba gerando emoção dentro de você. É verdade. E aí os meus áudios, ele vem para esse encontro, né, da pessoa entender que toda aquela fala que ele transmite para você é porque está dentro dele, sabe? Aquilo está gritando dentro dele de uma forma, é tão intenso que ele não aguenta ficar com tanta dor e ele quer dividir, ele quer transferir a dor. Então, toda vez que alguém te falar alguma palavra de mal, que faça você sentir mal, você olhe para ela com empatia, você fala, essa pessoa precisa de ajuda. É Porque verdade. se ela está nesse julgamento, se ela está nessa pressão em cima de mim, é porque ela está se sentindo assim. Não, não é sempre, né? Mas assim, eu identifiquei que a maioria das vezes o que o outro quer nos transferir é porque está muito aflorado isso nele. Então, assim, a dor que você vê no outro é a sua dor, é aquilo que você precisa corrigir muitas vezes, né? Então, tem que tomar cuidado, né, para oxigenar a sua mente com coisas boas e não deixar as pessoas maldosas se aproveitarem da sua fraqueza, da sua fragilidade, porque acontece o quê? Bloqueios. Sim, Você é acaba verdade. ficando uma pessoa totalmente travada, bloqueada por causa de uma única palavra. É É aquilo que verdade. você falou. Tenta fazer o filtro. Ah, é difícil? É, mas quando você vê que é o outro que está com problema. Gente, eu fazia isso com passageiro, tá? Quantas vezes o passageiro chega atrasado, irritado, dá seu jeito, você tem que me colocar no voo. E aí eu penso comigo exatamente assim: eu acordei no horário, eu me maquiei, estou aqui pronta para atender. Quem está atrasado? É ele. É Quem está verdade. errado? É ele. Eu vou me contaminar com tanta coisa que ele me fala ali naquele momento? Não. E aí você começa a transferir, tipo, em pensamento. Gente, ele É tá com verdade. problema mesmo. Deixa eu fazer uma palavra aqui de... As pessoas já viram eu lidando com um passageiro muito estressado. E aí eu faço uma mentalização seguinte. Ele tá com problema, deixa eu dar um ouvido, deixa eu dar um pouquinho de atenção, deixa eu ouvir. Ele tá gritando, assim, de uma forma que ele quer expressar dor, sabe? E aí Ó, você ouve, aí você vira uma pessoa empática. Olha, vou te interromper. A live falta 1 minuto e 52 para vai, acabar. salva! Estão pedindo aqui para ter uma dose dupla da nossa live, eu de Vamos novo. fazer, vamos E fazer. estão pedindo para o próximo tema ser bloqueios. Pronto, eu vou fazer final de semana. Vou fazer. Show! Isso aí. Então, vamos fazer, Laís. Mas, ó, um Vamos. beijo para todo mundo. Eu amo vocês. Eu quero ler tudo depois, mas quem puder me manda zap aí do que escreveu, porque eu não consegui ler. Amo, amo, amo. Obrigada, Ó, Laís. Foi a linda. gente só vai finalizar para tentar deixar a live gravada, que às vezes quando vai até o finalzinho, o Instagram ele cai e aí não salva. Aqui no final tem uma opção de gravar no IGTV. Eu vou tentar, vou fazer o possível, porque às vezes dá erro. Eu tenho a agradecer muito, 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 muito para a Silvana ter dado esse passo tão importante na vida dela e na nossa Obrigada também. eu, né? Os comentários estão cheios de elogios. Eu queria muito que tivesse mais um pouquinho para a gente continuar falando, porque é um assunto tão gostoso que não dá vontade de parar, né? Muito bom. Você é uma pessoa muito querida. Amo Obrigada, você. você também. Amo E, vocês. gente, Obrigada, vamos Laís. marcar a próxima, tá, Já Sil? foi meu Porque estão desbloqueio. pedindo. Pronto. Obrigada. Ó, um beijo. 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 Amo. Tchau. Ai, meu Deus.